Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre atenção. Boa noite. Bom dia para quem tá acordando lá no Brasil, que está chegando agora na nossa live. Hoje nós vamos conversar sobre falta de atenção e dificuldade escolar. Sejam todos bem-vindos. Pessoal que está entrando, por favor, aquela verificação básica de áudio e vídeo. Se vocês puderem me ajudar colocando aí nos comentários se estão me vendo e me ouvindo, por favor. A gente vai começar a nossa conversa. Midori, boa noite! Seja bem-vinda! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atenção. Evina Costa, ok. Tá conseguindo ver e ouvir bem? Então, ótimo. Obrigada pelo retorno, meninas. Hoje eu vou deixar um espaço aberto também para se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem saber de alguma informação, por favor, escrevam nos comentários que aí eu vou lendo e vou respondendo, tá? Maria Yamaguchi, olá, seja bem-vinda às nossas lives de terça-feira, quinzenalmente aqui no Portal Mie. Venho trazer para vocês assuntos sobre neurodesenvolvimento, desenvolvimento infanto-juvenil e também vou abordar esse ano aí desenvolvimento de adultos, né? E da terceira idade também. Então, a turminha aí dos idosos, quem tiver, né? Os idosos que tiver o convívio ou o trabalho, eu vou trazer algumas lives também sobre isso, tá? Sobre o declínio cognitivo, sobre quando a gente meio que começa a perder algumas habilidades e capacidades aí, devido à idade ou devido a algum trauma. Então, vou estar trazendo aí nessas próximas lives também assuntos aí relacionados a nós, adultos, né? E a terceira idade também, ok? Então, enquanto o pessoal tá chegando, eu vou pedir para compartilharem a live, para que ela possa chegar aí num número bacana de pessoas. Então, as mães, os pais, os educadores, os profissionais da área da educação, terapeutas, enfim, quem trabalha aí com o desenvolvimento humano e tiver interesse, vamos replicar a live para que ela possa atingir aí um número bacana de pessoas, ok? Então, enquanto a turma tá entrando, eu vou me apresentar. Eu sou Viviane, sou neuropsicopedagoga, especialista em neurodesenvolvimento infanto-juvenil. Trabalho aqui no Japão já fazem 3 anos, estou indo para o 4º ano este ano, com atendimento terapêutico para crianças, adolescentes e adultos com alguma dificuldade de aprendizagem, ou com atraso de desenvolvimento, com transtorno, distúrbio, autismo, TDAH, síndrome de Down, enfim, né? Sebastião, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai conversar sobre algo que afeta muito as nossas crianças em idade escolar. Sebastião, a gente vai falar sobre a falta de atenção e as dificuldades que ela traz dentro do ambiente da escola, né? Apesar de que ele acaba trazendo prejuízo em todas as nossas áreas, né, do desenvolvimento. Mas hoje a gente vai focar aí na questão da escola, né, como é que tudo isso aí acontece dentro da sala de aula, como que essas não informações, vamos dizer assim, que não são processadas pelo cérebro, né, acaba atingindo aí o desenvolvimento das crianças. E aí, né, pro pessoal que tá aí do Brasil, como eu tô aqui no Japão, eu vou trazer algumas informações do nosso dia a dia, das coisas que acontecem aqui, mas que é meio que global, né? Quando a gente fala da habilidade de atenção, concentração e foco, as dificuldades, elas basicamente são as mesmas e em todos os lugares, então não importa se a gente tá de um lado do oceano ou do outro, tá?
Boa noite, Alice! Seja bem-vinda, nossa neuroamiga. Um beijo grande para vocês. Pessoal, enquanto estou aqui explicando, se vocês puderem curtir, compartilhar a página da NeuroKids, a minha página, lá vocês encontram informações voltadas para essa área da neuroaprendizagem. O Instagram também, NeuroKidsBR, é um Instagram que vocês também encontram bastante informação lá, tem alguns vídeos e eu vou começar uma série muito bacana no Instagram com o material utilizado aqui no Japão, né, no atendimento das terapias. Então, quem tiver interesse, é só seguir lá que vocês vão ter bastante informação bacana também, tá? Então, vamos lá, turma, vamos começar a falar sobre a falta de atenção. Quando a gente fala sobre atenção, foco, concentração, né, são todas as habilidades que são desenvolvidas pelo nosso cérebro. Então, a gente exige uma capacidade de planejamento de ideias, de organização de ideias e de execução dessas ideias. Tá? Então, existe uma área dentro do nosso cérebro que é responsável por essas funções, que a gente chama de funções cognitivas, né? Então, elas estão ali e funcionam para isso. Elas fazem com que todo esse nosso entendimento aconteça, a gente se planeja, a gente se organiza e a gente executa, a gente vai e faz. Mas para que essa área esteja bonitinha, vamos dizer assim, a gente precisa que algumas habilidades tenham sido desenvolvidas, tá? Algumas são desenvolvidas melhores, outras nem tanto, mas todas são. O que a gente procura fazer, né? Melhorar o grau dessas habilidades. Então, assim, se eu tô com uma dificuldade de atenção, primeiro o que eu preciso saber? Qual é a atenção que está prejudicada? Então, existem alguns tipos de atenção. Então, a gente tem a atenção sustentada, a atenção seletiva, a atenção compartilhada e a atenção concentrada. Né? Dentro desse tipo de atenção, a gente começa a ver qual que a criança, o adolescente ou o adulto, qual delas que ele está com maior dificuldade. Tá? Mas, enfim, existem sim esses tipos de atenção, assim como existem os tipos de memória. Tá? Então, quando a gente fala, estou com dificuldade de memória, primeiro a gente precisa saber qual é o tipo de memória que a pessoa está com dificuldade. Então, também a gente precisa fazer uma avaliação nesse sentido. Para depois conseguir realizar um trabalho de intervenção certo para o que cada pessoa precisa. Mas, no geral, quando a gente fala falta de atenção, geralmente é aquela que a gente precisa parar, por exemplo, no caso das crianças e adolescentes, em sala de aula e no nosso para estudo, por exemplo, do Nihongo, né, do estudo do japonês aqui. Que eu tenho tido muita procura com pessoas com muita dificuldade de conseguir aprender o Nihongo, né? E aí, muitas vezes, a técnica de aprendizado, né, que não tá bacana, não está correta. Então, ela está utilizando algumas ferramentas ou está estudando de um jeito que é a forma com que ela não aprende. Então, a gente precisa também fazer uma avaliação, uma investigação para saber qual que é a maneira que essa pessoa aprende. Isso contribui muito para a falta de atenção dela. Então, de repente, ela está numa aula expositiva, onde o professor só fala, ou não existe nenhum recurso lúdico, ou nenhum outro recurso visual, é somente uma leitura de texto, alguma coisa assim, e ela não tem o visual como porta de entrada do aprendizado, vai ser muito difícil ela aprender, né? Ou então, às vezes, é o contrário, ela está num audiobook, onde ela ouve ali as aulas de Nihongo, por exemplo, e ela ouve no carro, ouve em casa, ouve no banho, ouve fazendo janta, e também não funciona, né? Parece que a informação não fixa, não para ali, né? Não segura ali no cérebro. Por quê? Porque também não é o meio que essa pessoa aprende, ela não é auditiva. E por aí vai, né? Existem vários tipos de vias de aprendizado. Cada um de nós temos a sua, e dá sim pra gente saber qual que é a nossa via de aprendizado, tá? Enfim, eu
eu tô ali, de repente, dentro de uma sala de aula, num ambiente em que as crianças e os adolescentes, quando chegam do Brasil para o Japão, já chegam com um déficit, né? Já chegam aí com uma dificuldade muito grande, que é a língua. Então, eles, por vezes, já entram dentro da escola japonesa sem saber o Nihongo. E aí precisam aprender para dar conta da aula, do conteúdo, do que o sensei está falando, das atividades que são propostas. E isso tudo se torna mais difícil, tá? Com a dificuldade, a barreira da língua, fica um pouco mais complicado eles prestarem a atenção, né? Eles reterem até mesmo um olhar, né? Manter uma audição, um ouvido preparado para aquilo que está chegando para ele. Então, isso também já contribui bastante para essa dificuldade escolar, né? Todo mundo sabe que a questão da língua dificulta bastante, né? Mas para as crianças e para os adolescentes, acaba sendo um processo rápido e um processo fácil, tá? Eles conseguem ter uma aproximação mais rápida da língua, eles conseguem ter uma assimilação melhor do que nós adultos. Claro, né? Eles têm um tempo maior dentro da escola, então eles ficam muitas horas dentro da escola japonesa, eles ficam muitas horas ouvindo, né, o Nihongo, tendo contato direto com a língua, o que difere pra gente que só estuda, né, às vezes 1 hora, às vezes 1 hora e meia, seja com um professor online ou seja por aulas virtuais, mas é um tempo mais reduzido, né? E o tempo que a gente fica ali exposto à língua japonesa acaba sendo menor, né? Porque a gente trabalha e geralmente trabalha com estrangeiros, então a gente acaba não, com brasileiros, né? Ou de outras línguas, mas acaba não tendo um contato muito direto com o japonês. E aí isso atrasa o nosso aprendizado também. No caso das crianças e dos adolescentes, essa falta de atenção também se dá pela língua, tá? Pode acontecer sim, de como eles não estarem entendendo o contexto da aula, ou o que o professor está ensinando, enfim, eles acabam se dispersando, tá? Outra coisa que auxilia muito, assim, que acaba ajudando muito eles a não terem atenção. Hoje a gente tem internet aí para tudo, né? Então eles têm a internet, eles têm o Keitai, eles têm jogos, é tudo muito eletrônico, então eles acabam passando muito tempo conectados, né? Essas informações que chegam pra gente via web, elas são extremamente rápidas, né? Numa velocidade muito grande, então são informações curtas, né? Que chegam pra gente em um volume de tempo muito pequeno. A gente vê hoje aí, até pelos aplicativos que os adolescentes e as crianças têm acesso. Então a gente vê o TikTok, a gente vê os vídeos de Instagram, que são coisas de 15 segundos, 30 segundos. E aí quando eles se deparam, de repente, com um vídeo de 4, 5, 6 minutos, já não conseguem assistir ele por inteiro, né? Às vezes nem termina e aí já muda e vai buscar uma outra informação. E assim, né? A internet, a web hoje, ela contribui muito para essa não atenção, vamos dizer assim, né? Para essa falta de foco, para essa falta de atenção. Sim, acaba ajudando muito porque como ela vem de uma maneira muito rápida, ela chega e ela passa. Então, ela também não fixa na nossa mente. A gente não segura esse conteúdo. Por quê? Primeiro, porque a maioria são conteúdos irrelevantes, né? Então, são coisas assim que a gente assiste, que a gente vai ver, mas que não vai fazer muita mudança na nossa vida, não vai ter muito sentido. Então, são informações que elas chegam pra gente, mas a gente não fixa porque são coisas que não vai fazer muita diferença. Então, não tem o porquê do nosso cérebro processar e segurar essa informação, tá? Então, o que ele vai fazer? A gente vai estar lá com o Keitai na mão, com o celular na mão, nós vamos manter uma atenção ali, né?
daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está ouvindo, mas a gente não vai reter essa informação. Tá? O próprio cérebro vai fazer o trabalho de eliminar ela. Então, por isso que a gente fala, nossa, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, às vezes, principalmente na ânsia de querer aprender o Nihongo, né? Quanto mais eu quero, menos eu aprendo. Parece que menos a minha mente processa a informação. E é exatamente isso, tá? Como o nosso cérebro, por vezes, segue um padrão, ele vai seguir esse padrão dessas informações que chegam, não tem importância, elas vão embora. Então, se eu acostumo o cérebro infantil ou o cérebro do adolescente a esse tipo de registro de informação, é assim que ele vai meio que aprender. Claro que a gente tem como mudar, né? Existe aí uma plasticidade neuronal, ou se a gente tem os neurônios espelhos, enfim, a gente tem um monte de informação aí da neurociência que fala que sim, que é possível a gente adequar e readequar o nosso cérebro, a nossa capacidade de aprendizado, quantas vezes forem necessárias, tá? Até através de reabilitação cognitiva. Então, assim, se quando a gente perde, por exemplo, sofre um acidente, né? Sofreu um acidente de carro, um acidente de moto, ou algum acidente na fábrica, e aí a gente teve aí uma perda de massa encefálica. Então, a gente perdeu aí um pedaço do cérebro, por exemplo, né? Da nossa massinha aí. E aí, ainda assim, a gente consegue fazer uma recuperação do aprendizado desse indivíduo? Sim, a gente consegue fazer essa recuperação, essa reabilitação, né? Com quem tem ele inteiro. Então, o cérebro é extremamente maleável. Então, a gente consegue sim, com as intervenções certas, da forma correta, para a pessoa correta, reorganizar a maneira e o estilo de aprendizagem dela, tá? Então, diante desse quadro, né, a questão da língua, a questão da velocidade das informações que chegam pra gente, do nosso próprio cérebro, a capacidade que o nosso próprio cérebro tem de aprender, de organizar as ideias, de manter essas informações todas juntas aí, a gente acaba tendo aí um parâmetro do que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, por que esse adolescente está apresentando essa falta de atenção, se ela está sendo generalizada ou se ela é só pontual, se ela é só em relação à escola, a conteúdo escolar, ou se essa falta de atenção é generalizada. Não, Vivi, ele tem uma dificuldade de atenção em tudo, né? Não é só para aprender as coisas da escola, não é só para assimilar conteúdo escolar. Ele tem uma falta de atenção em todos os sentidos, né? Aí, quando a gente tem casos que chegam, né, nessa forma, realmente a gente precisa de uma avaliação maior, mais específica, né? Porque, de repente, a gente está dentro de um quadro do TDAH ou do TDA, né? TDA, transtorno de déficit de atenção, e no caso o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e a hiperatividade. Então, às vezes, a criança pode ter só um ou só outro, ou ter os dois, né? E aí, nesses casos, sim, a gente é preciso, né, de um trabalho de terapia para que essa criança consiga entender a situação o que ela se encontra e o que ela pode fazer para se regular, para ela mesma se organizar, tá? Por quê? Esse tipo de desenvolvimento que fica meio atrapalhado, ele vai aparecer dentro da escola. Então, quando ele estiver ali na aula, quando o professor estiver explicando, quando tiver que fazer um teste, por exemplo, aqui no Japão eles fazem os testes, né? E aí precisam de um resultado, né, de ter a nota lá boa ou considerável, eles não atingem. E aí, quando eles começam a não atingir, pela falta de atenção, eles começam a ter dificuldades escolares grandes. E aí a gente precisa começar a ter um olhar mais cuidadoso, tá? Como que os pais geralmente percebem? Alguns conseguem acompanhar as crianças e os adolescentes na lição de casa, mas não são todos, né? A gente tem aí um problema com o horário aqui no Japão, que a carga horária de trabalho é muito grande.
os pais passam um tempo muito grande fora. As crianças e os adolescentes passam um tempo também muito grande dentro de ambientes socioeducativos. Então, ou eles estão dentro da escola, né? Ou eles estão no contraturno em espaços que garantem a continuidade desse horário, né? Desse horário mais estendido, que aqui são aqueles clubes que eles chamam, onde a criança sai do horário da escola e vai para esses clubes infantil, onde ali eles ficam para realizar atividades, enfim, né? E aí quando a gente vê, eles passam grande parte do tempo fora de casa, né? Dentro desses locais, e aí os pais acabam não conseguindo acompanhar mais de perto o desenvolvimento dessas crianças e desses adolescentes. Quando a gente tem as lições de casa, que eles chamam aqui os shokudais, nem todos os pais conseguem participar. Por quê? Por causa da barreira da língua, né? Como a lição vem toda em Nihongo, fica muito mais difícil também de conseguir acompanhar. E quando é em escola brasileira, é a questão da carga horária também dificulta bastante. Então as crianças às vezes realizam a atividade dentro da própria escola, né? A lição de casa eles fazem dentro da própria escola, principalmente a turma do integral, então quem fica na escola o dia inteiro, eles acabam fazendo lá também. E aí os pais não percebem muito e não sabem se o filho tem essa dificuldade ou se não tem. Acaba sabendo nos momentos de reuniões, né, onde o retorno ali às vezes é positivo ou não, e aí ali a gente acaba sabendo que tem alguma dificuldade que está diminuindo o aproveitamento escolar ou porque realmente não está tendo. Às vezes isso demora um pouco, principalmente com os adolescentes, né, que acabam não tendo muita conversa, às vezes não tem muito diálogo, às vezes não existe uma parceria entre esse adolescente e os pais, e aí a situação fica um pouquinho mais complicada, né? Mas sempre que vocês perceberem, sempre que vocês verem que tem alguma coisa que está diferente no processo, que tem algo ali que a criança ou que o adolescente não está conseguindo aprender e que são coisas que a gente considera simples para a idade, tá? Então, coisas que são simples para a idade e não estão conseguindo fazer, não está conseguindo fazer, a gente precisa prestar atenção aí e ver o que está acontecendo, seja vocês em casa ou seja buscando um profissional, tá? Porque isso vai virar uma bola de neve. Eles vão levando essas deficiências, essas dificuldades escolares para os anos seguintes. Então ele vai indo aí numa espiral, tá? E uma coisa que de repente a gente poderia ter trabalhado, poderia ter diminuído ou ter, né, vamos arrumar isso aqui que tá com um problema aqui nesse sentido, então a gente arruma, a gente faz um processo, a gente faz uma sessão, faz um atendimento, a criança ou adolescente pronto, ele é pontual, uma dificuldade pontual, ele consegue resolver ela, sanou, pronto, acabou, não tem mais. Ele não leva essa dificuldade para os anos seguintes, né? Ele não vai arrastando todos esses problemas até a vida adulta, porque isso acontece. Porque hoje tem muita procura de adulto, muita procura de gente que está aí trabalhando nas fábricas ou que está trabalhando na área de vendas, na área comercial e está com problemas enormes de atenção, concentração e foco, né? Sabe que precisa ter, sabe que precisa fazer, mas não consegue. E aí sim, tem que recorrer ao auxílio, ajuda para saber qual é o tipo de técnica que vai te ajudar. Qual é o tipo de técnica que não é nem que vai ajudar vocês ou não, mas é que mais se enquadra para aquilo que você precisa. Qual é aquela que mais tem a ver com você, com o seu desenvolvimento, com a sua maneira de aprender. E aí a gente está falando numa visão neuronal mesmo, tá? Numa visão do cérebro enquanto objeto de aprendizagem, vamos dizer assim. Então, quando a gente fala de estimulação cognitiva, de estimulação neuropsicopedagógica, de estimulação cognitiva comportamental, enfim, tudo a gente traz o cérebro, né, a nossa maneira de aprender, de pensar, de agir como base,
Então a gente usa ali, a gente faz uma análise de como se dá o aprendizado daquela pessoa, como que ela efetivamente aprende, como ela efetivamente vai registrar essas informações, como que ela vai melhorar a habilidade dela de atenção, de concentração, de foco, para que ela possa vir a aprender, para que ela possa vir a reter essas informações de uma maneira certa, né, e específica e real. Então, é um trabalho que é feito, né, nessas sessões de terapia, onde tudo isso é avaliado e é feito esse acompanhamento. Com as crianças não é diferente, tá? A grande questão com eles eles são mais rápidos dentro desse processo do aprendizado, eles são mais receptivos. Então, quando a gente começa por exemplo, um treino de atenção, de concentração, de memória, de lateralidade, enfim, quando a gente começa a trabalhar os treinos com as crianças para desenvolver ou para melhorar essas habilidades, eles entendem, né, o que a gente quer fazer, ou quer trabalhar com eles de uma maneira mais rápida. A resposta deles é mais rápida, porém, para eles não tem muito significado, eles não conseguem perceber muito a evolução que eles tiveram nesse pouco tempo. Com os adultos já é diferente, né? Às vezes o processo do entendimento demora um pouco mais, né? Mas eles percebem a evolução mais rápida, eles conseguem perceber que antes coisas que eles não davam conta, vamos dizer assim, no dia a dia, após algumas sessões eles já conseguem dar conta daquilo que eles estavam querendo aprender, desenvolver, enfim, tá? Quando a gente fala também de falta de atenção, a gente precisa saber o que a gente está proporcionando para essa criança e para esse adolescente de fatores distrativos. O que são isso? Coisas que fazem com que eles se distraiam, tá? Então, de repente, meu filho tem uma prova, ou tem um teste, não sei, tem alguma coisa que ele precisa estudar e que ele precisa aprender aquele conteúdo para reproduzir, por exemplo, numa prova. E aí eu falo para ele, ó, vai estudar, porque você vai ter a prova, enfim, vai lá e estuda. E aí eu não proporciono um ambiente adequado para isso, tá? Se eu sei que a minha criança, o meu adolescente, já é meio que propenso a não ter atenção, a concentração dele é muito baixa, o foco dele é quase que inexistente. Quando eu sei que ele passa por essas situações, eu não posso oferecer e nem deixar que ele tenha também nada que leve ele a se distrair. Então, assim, uma lapiseira, que seja, sabe? Aquelas de fazer barulhinho. Aquilo já é algo assim que vai ajudá-lo a não prestar atenção naquilo que ele precisa fazer. Então, lápis, papel, borracha e estude, tá? De preferência num ambiente sem muita informação, tá? Então, se a gente tiver um ambiente onde a criança ou o adolescente que já tem um déficit atencional aí considerável, se ele está num ambiente onde as paredes são muito coloridas, onde o ambiente oferece muito estímulo, muita informação, ele vai sim desviar a sua atenção, ele vai desviar o seu olhar, o seu foco para essas outras coisas, e aí ele não vai aprender ou não vai perceber o que precisa fazer na hora, tá? Então, quando eu vou trabalhar, né? Quando eu tô com uma criança ali ou com um adolescente que precisa estudar e eu sei que ele tá com dificuldade na escola, eu preciso tirar tudo aquilo que faz com que desvie a atenção dele. Celular, jogo, até canetinha colorida, né? A gente utiliza, assim, esses marca-textos para estudo. Então, existe dentro das técnicas de estudo, existe o uso do material, né? As canetinhas como recurso pedagógico para estudo. Então, tem hora que a gente precisa, sim, oferecer esse tipo de material, mas aí existe todo um contexto, a gente explica como e quando usar. Mas tem crianças que você colocou pronto, já se desregula, já para de prestar atenção em tudo, e aí começa a brincar com a canetinha, a desenhar, a colorir, enfim, ela foge do foco do estudo. Então, quando a gente
vai oferecer esse ambiente para a criança, para ela estudar, a gente precisa ser o mais simples possível, ok? Então, paredes brancas, uma mesa, um material simples, tá? Nada de borracha de desenho, borracha coloridinha, aquelas canetas que é toda bonitinha, nada disso. A gente sabe que aqui a papelaria do Japão é uma coisa divina, né? Muito bacana, tem muita coisa bonita, mas também muita coisa que contribui para essa falta de atenção das crianças, inclusive na escola, tá? Quando eu faço atendimento de crianças e adolescentes com dificuldade escolar, seja com transtorno de déficit de atenção, ou seja somente com dificuldades mesmo de aprendizagem, e eu faço o que a gente chama de análise de material escolar, né? Então eu peço para que os pais enviem para mim o material. Então eu olho lá tudo, desde estojo, apostila, caderno, tudo. E aí ali eu consigo observar, né, nessa orientação, nessa observação, como é que a criança aprende, quais são os fatores que desviam a atenção dela, tá? Então a gente precisa ter um pouco de atenção nesse sentido. Tem dificuldade de estudo? Material simples, as coisas mais fáceis para que ele não se desvie a atenção. Teve problema na escola? O que a gente pode fazer? Conversar com o professor, ver aonde que ele está sentando, se ele está muito perto do professor, se ele está muito longe, se ele está conseguindo ver a lousa, se ele está conseguindo ouvir a aula, se tem algum coleguinha que sempre chama a atenção dele e ele para de fazer as coisas para prestar atenção no amigo. Então tudo isso é levantado, né? A gente faz essas perguntas para ver o que está acontecendo que contribui para essa falta de atenção dessa criança, tá? Quando ela chega na escola e apresenta essas dificuldades escolares por causa disso, a gente sempre faz esse acompanhamento junto com a escola, tá? Terapia, pais e os professores. Então é importante que exista essa comunicação entre esses ambientes, vamos dizer assim, tá? Por quê? Porque a gente quer ajudar o aluno, o filho, a criança a melhorar. E para que isso aconteça, a gente precisa dessa integração, dessa união, vamos dizer assim, tá? Porque não adianta, gente, eu falar para essa criança, para esse adolescente, presta atenção, olha aqui, tenha foco, tô falando com você não me ouve. Cara, ele tá te ouvindo, ele tá vendo você lá berrar, que nem um doido, ele tá vendo você falar, só que aquilo não tem sentido para ele, né? E aí parece que quanto mais vocês gritam ou quanto mais o professor fala, menos retenção ele tem, menos o cérebro dele foca naquela informação. E aí ele começa a viajar, né? E literalmente viaja, tá? O cérebro realmente tem essa capacidade de estar ali olhando uma coisa, vendo uma coisa e pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. O que a gente precisa fazer, né? Lógico, diminuir esses motivos que levam a essa falta de atenção, não proporcionar esses motivos que fazem com que isso aconteça, entender como esse cérebro funciona, entender qual é a forma de aprendizado dessa criança, desse adolescente. Quando a gente fala em dificuldade escolar, em dificuldade de aprendizagem, a gente tem que entender que ela é muito particular e muito única, tá? Cada um de nós temos a nossa, cada um de nós sabe o quão difícil é fazer o que a gente precisa fazer, entender o que a gente precisa entender. Então não dá pra gente ter uma receita de bolo, sabe? Não dá pra gente levar essas dificuldades escolares das crianças como algo normal, vai passar. Não, não é normal, tá? E assim, não, ela não vai passar. Se ela não tiver um olhar, um acolhimento, uma atenção e não tiver o estímulo certo, não vai passar. Muito pelo contrário, tá? Eles vão levar todos esses déficits para os anos seguintes. E aí a coisa só tende a piorar, tá? Então, quando a gente fala que a minha falta de atenção prejudica o meu rendimento escolar, isso é fato. Tá? Ele não vai ficar só no meu rendimento escolar, às vezes ele vem para os meus problemas da vida adulta, né? Então, na vida de adolescente, eu, enquanto adulta, vou acabar trazendo essas lacunas, esses buraquinhos, né? Que ficam aí do desenvolvimento
porque eu acabo passando por cima, não dou a atenção necessária, meus pais não dão, ninguém dá, e aí eu coloco essas dificuldades dentro do bolso e sigo elas para os anos que vêm, né? Que vão chegando. E aí eu faço só uma bola de neve. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, observar, estar atento. Quem não conseguir participar efetivamente do desenvolvimento dos filhos, busque sempre orientação, tá? É fundamental. Às vezes a gente acha que não é nada, que tá super simples, que é só uma coisa, uma fase, que isso vai passar. Às vezes passa, gente, né? Muitas vezes passa. Só que, tipo, aí fica de boa, fica tranquilo por mais um tempo e depois volta, né? O que já tem de criança que começa a terapia, para e retorna a terapia de novo, porque teve uma melhora, tava bom, e aí sai, e aí depois, vum! Parece que desaprende tudo, que abaixa tudo, que cai tudo, e aí tem que voltar, né? Só que quando volta, tem que voltar com todo o processo de novo. Então, todo o processo, porque essa criança já não é mais a mesma, ou esse adolescente, ou adulto, já não é mais o mesmo de 2, 3, 4 meses atrás. Então, a gente tem que voltar com todo o processo, plano de intervenção dessa criança, desse adolescente, né, ou desse adulto, para a gente conseguir aí voltar lá a caminhar para que ele aprenda e consiga se desenvolver da maneira saudável, vamos dizer assim, né? Que eu acho que é o que a gente sempre, eu pelo menos, é o que eu sempre prezo. Eu quero que as crianças, os adolescentes tenham um desenvolvimento saudável dentro daquilo que ele consegue, dentro daquilo que é possível e dentro daquilo que a gente consegue oferecer, né? Então, sempre fazer com que eles caminhem para algo melhor. Então, ele tá com problema de atenção? Vamos trabalhar a atenção. É memória? É foco? É raciocínio lógico? É aprendizagem? É estratégia? Seja o que for que a gente precisa, porque a gente usa, a gente fala de escola, mas são muitas técnicas e informações que a gente precisa para tudo em todos os sentidos, né? Aqui dentro da escola, meninas, a coisa bomba, né? Dentro da escola parece que a magia toma conta. É lá que tudo acontece, é lá que os pais percebem se tá certo, se não tá, se, entre aspas, tá, gente? Se tá igual, se não tá igual. Então, assim, quando o professor ou quando, né, alguém da escola te dá uma orientação ou te falar alguma coisa, procure ficar mais atenta, tenha um olhar mais apurado em relação a isso e busque ajuda, porque quanto mais cedo a gente fizer essas intervenções, melhor é, tá? A gente vai ver depois mais pra frente aí o declínio, o declínio mental que a gente acaba entrando depois de uma certa idade, então fica mais difícil. Quanto mais cedo a gente diagnosticar ou a gente ter uma avaliação aí, mesmo que seja de uma dificuldade de aprendizado, melhor é para as crianças, tá? Jocely Faria Garcia, ótima explicação, obrigada, meu bem. Se você quiser saber alguma coisa, você pode escrever. Anne Yoshimura, ótima, era isso que eu precisava ouvir. Muito bom, obrigada, quero meu filho saudável. Sim, Anne, né? É o que eu sempre falo, que as mães às vezes chegam aqui e... não, porque eu quero meu filho... Isso, quero meu filho, aquilo. E eu entendo toda essa ânsia de vocês. Eu acho que é louvável. Eu acho que sim, que tem que ter. Quem não quer ter um filho com desenvolvimento cognitivo e intelectual bom? Quem não quer ter um filho inteligente? Né? Todos. Mas eu acho que ele ser saudável, né? Ele passar por essa fase do desenvolvimento, principalmente até os 13, 14 anos, 15 anos, de uma maneira consolidada, forte, o que vem depois, ele vai ter toda uma bagagem antes, tá? Por isso que eu falo, vamos tomar cuidado dos nossos pequenos, porque depois quando chega na fase adulta, é possível, mas é muito mais difícil, né? É um processo que demora um pouquinho mais para a gente conseguir os mesmos resultados que a gente consegue com as crianças e com os adolescentes, tá? Mas é possível, ok? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. A gente vai ter a nossa próxima live daqui a 15 dias. Se eu não me engano, acho que é dia 8 de junho, né? A gente vai ter a nossa próxima live. Vamos estar falando aí também, vamos continuar falando sobre atenção, concentração e foco.
Vou trazer os assuntos relacionados a crianças e adolescentes, porém, vamos também falar de adultos, porque a gente está precisando, principalmente nesse período que a gente está passando aí, essa pandemia que não termina nunca, né? Tá deixando a gente meio sem noção, sem saber direito o que fazer. Então a gente vai falar também de nós adultos, como que a gente tá passando por tudo isso e o que isso tá atingindo no nosso neurodesenvolvimento, tá? Então, acho que dia 8 de junho, se eu não me engano, a gente volta para falar um pouquinho aí, vou falar sobre os tipos de atenção, né? Hoje eu falei rapidamente sobre elas, mas a gente vai falar mais especificamente sobre os tipos de atenção, qual delas que de repente você tem uma dificuldade aí e o que pode estar fazendo para melhorar, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me escrever em inbox e aí a gente troca informação lá. De novo, quero agradecer ao Portal Me pelo espaço, pela oportunidade. Obrigada, galera que tá aí desde o começo da live. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Dia 8 de junho estaremos novamente aqui falando sobre os tipos de atenção, ok? Boa semana para todo mundo e eu espero vocês lá. Até! De nada, Yoshita Furteku. Nada. Eu que agradeço a participação de todo mundo. Bom descanso para quem tá aqui no Japão, a galera que tá no Brasil, tô vendo que o pessoal tá online aí, tenham todos um bom dia. Leiko Miuri perdeu? Não, Leiko, perdeu não, ó, fica gravado aí. Hoje a gente conversou sobre atenção, sobre falta de atenção, na verdade, né, a falta dela, sobre as questões da escola, as questões que a gente traz pra vida adulta também, mas é só assistir, Leiko, ela vai ficar gravada, tá? É só olhar. Depois assisti ela aí rapidinho, deve ter tido, sei lá, uns 40 minutos de live. Quando a gente começa a falar, a coisa vai embora. É muita explicação, né, pra cada assunto. Mas tudo bem, vamos lá. Então tenham todos uma boa noite, um beijo forte e até dia 8 de junho.